A questão 11 é uma questão clássica, né, de experiência de Young. Não é das piores não, viu? Pois vamos. Renato, tô chegando agora, mas tô chegando agora, né? Tô chegando agora. Como é que eu faço para baixar o PDF aí da prova? Coloquei na descrição do vídeo, tá bom? O PDF da prova tá na descrição do vídeo. É, né? Tá na descrição do vídeo. Baixa aí. Já resolvi algumas questões bem legais, né? Depois você pode voltar e assistir desde o começo, tá bom? Tá, professor. Lembrando para a galera aí que está estudando para a Escola Militar, o curso de Física do Renato Brito online, ó, é um dos cursos prediletos da galera, né, que vai prestar a Escola Militar. Física para Escolas Militares com o Renato Brito, cara. São 2 apostilas gigantescas, né? São mais de 800 horas em vídeo. Todo dia entra matéria. Não, todo dia não. Mas de vez em quando a gente acrescenta, né? Atualizações. Entrou recentemente uma nova tática de resolução de circuitos elétricos que é muito melhor do que o método de Millman, que os meus alunos olharam agora e disseram assim: Renato, pelo amor de Deus, eu não quero mais nunca mais aplicar Millman na minha vida, porque é muito mais fácil do que o Millman, né? É uma das últimas atualizações que entraram, né? Bom, vamos lá na questão 11. Então já tem a teoria da relatividade toda gravada, né? Relatividade cai na AFA, né? Tem relatividade gravada, dilatação do tempo, contração dos comprimentos, relatividade da massa, da energia, de Broglie, tem tudo gravado no curso de física. Bom, o cara tá dizendo aí, ó, ele tá falando sobre a experiência de Young, certo? Aí, meus queridos, vocês sabem que eu não vou poder dar a aula, eu não vou agora dar a aula sobre experiência de Young, tá bom? Eu vou pressupor que vocês, né, já tiveram essa aula e que vocês têm a noção básica, né, sobre a experiência de Young, né, Renato Brito? Quando você tem, né, aqui as fendas, vamos dizer que são as fontes, né? Aqui é como se fossem as fontes. Você tem aí as fontes, você tem aí o anteparo. E aí o que acontece aqui é o seguinte, ó. Você tem, ó, a intensidade, ó, na parede, né? Ela faz um negócio assim, né? E ela vai diminuindo, né? Essa é a franja central, que o pessoal chama de franja de ordem zero, né? É a chamada franja de ordem zero, né? Professor, pronto. Então, o que a gente chama de interfranja? Na aula de experiência de Young, né, o Renato Brito fala bastante sobre a famosa interfranja. A interfranja, representada pelo delta minúsculo, né, do alfabeto grego, né, é a distância entre 2 máximos consecutivos aqui, ó. É a distância entre 2 máximos consecutivos ou entre 2 mínimos consecutivos. Professor? É a tal da interfranja. Então, aqui, ó, eu tenho o máximo central. Aqui eu tenho o primeiro máximo, né? O máximo central não é considerado o primeiro, né? O pessoal chama de... é o máximo de ordem zero, né? Aí, ó, o primeiro máximo central, o segundo máximo central, o terceiro máximo central, né? Então, a distância entre 2 máximos consecutivos, a gente chama de interfranja. E a distância entre 2 mínimos também. Aí porque você considera simétrico o negócio aqui, ó. Aí entre 2 mínimos tem um máximo, entre 2 máximos tem um mínimo, né? E, né, o mínimo fica exatamente a meio caminho entre 2 máximos. Fica exatamente no ponto médio entre 2 máximos, ó. Então, daqui para cá, eu tenho o quê? Uma interfranja. Daqui para cá, mais uma interfranja. Daqui para cá, mais uma interfranja. Mas veja só a leitura do enunciado, ele falou o seguinte, ó. Ele falou que obtém-se no anteparo distante um sistema de franjas em que o máximo central, localizado em O,
está a uma distância y do segundo mínimo de intensidade. Então vamos lá. Cadê o primeiro mínimo de intensidade? Está aqui, ó. Cadê o segundo mínimo de intensidade? Está aqui, ó. Ah, tá. Então, se você contar, ó, a distância daqui para cá, ó, é a metade de uma interfranja. Essa outra distância daqui para cá é a outra metade de uma interfranja. E essa distância daqui para cá é a outra metade de uma interfranjas. Então, professor, você tem, vamos chamar a interfranja de delta. Delta sobre 2, delta sobre 2, delta sobre 2. Veja que aqui está, ó, o segundo mínimo. O segundo mínimo de intensidade, ó. Ah, tá. Então, da franja central até o primeiro mínimo é a metade desse delta. Ah, tá. É a metade do delta. Delta sobre 2. Isso. Delta sobre 2. Aí a próxima, delta sobre 2. E aí a próxima? E aí a próxima, delta sobre 2. Então, o que ele chamou de y, hein, Renato Brito? É essa distância aqui, ó. 3 delta sobre 2, ele disse que vale y. A distância do segundo mínimo até a franja central, a chamada franja de ordem zero. Moral da história, Renato Brito, ele está me dizendo o quê? Que y vale 3 delta sobre 2. Acontece, pessoal, né? Acontece que já existe uma formulazinha pronta para calcular a interfranja. Se você já fez se você já fez meu curso de física, né, e tal, tem uma formulazinha que aqui tem o Dzão, a distância entre as fendas vale Dzinho, e aí a gente memoriza de uma maneira meio mongol, assim, ó. É aquelas estratégias, seja mongol, mas seja inesquecível, né? Então a maneira que eu uso para decorar é soldadinho, como é o nome? Soldadinho, lambe o dedão, ó. Soldadinho, lambe o dedão. Que porra é essa? É só pro cara decorar, né? Para não ficar demonstrando na hora da prova, né? Soldadinho, lambe o dedão. E aí é fácil de decorar, porque o Dzão, ó, é a maior distância. E o Dzinho é a distância entre as fendas, né? Só que nessa questão, ele trocou a letra para confundir, ó. Esse Dzão, professor, ele chamou de L, viu? Ixi, cara, esse Dzão ele chamou de L, ó. Onde tiver Dzão, professor, bota L aí, cara, que ele tentou confundir. Não, eu já troquei ali, ó. Já troquei, ó. Já, né? Troquei. Então, eu já estou vendo que esse Y é 3 meios de interfranja, 3 meios de delta, só que o delta eu tiro daqui, ó. YL sobre Dzinho, ó. Ah, e o delta, como é que é, professor? O delta é lambda L sobre Dzinho, que Y, né? Lambda L sobre Dzinho, ó. Pronto. Então, eu tirei daqui, ó. Professor, não entendi, não. Aí, YL sobre Dzinho, ó, é o delta, é a interfranja. E aí eu trouxe para cá. Onde tem a interfranja, eu troquei por isso. Então, agora, o que ele está querendo, professor, nessa questão? Ele está querendo saber quanto é que vale Y sobre L. Ele está querendo saber quanto é que vale Y sobre L. Então, só para ficar melhor de você enxergar, ó, eu acabei de achar essa relação. Então, agora, quanto é que vale Y sobre L? É só passar dividindo, né? Pega o L e passa dividindo. Ó. Quando eu passar o L dividindo, vai dar 3 lambda sobre 2D. Né? 3 lambda sobre 2D. Mas, Renato Brito, é que ele não deu em função de lambda. Aí ele fez só uma besteirinha, né? Porque todo mundo sabe que V é igual a lambda vezes F, ó. Então lambda é V sobre F. Isso. Só que V é a velocidade da luz, né? E aí a gente usa a letra C para ela, né? Então ele fez isso só para tentar, né? Só para frescar com a gente na última hora. Mas ele sabe que você, né? Ele não sabe que você faz física com o Renato Brito na Veste Cursos, né?
Professor, aí como é que fica mesmo, hein? Resumindo, 3 sobre 2D. Aí esse lambda, aí tu bota C sobre F, ó. C sobre F, ó. Aí agora, vê se tem aí, Renato. 3C sobre 2DF. 3C sobre 2DF. Letra D de dado para essa questão 11, ó. Poxa, professor, ficou no meio, ó. Pronto. Ficou no meio, mas deu para ver agora, ó. Então, ó, eu tinha feito até ali, né? Faltava só o, né, ó. Só o finalzinho, professor, que tampou ali. Foi, só, eu tô vendo aqui. Só o finalzinho que tampou ali. Mas não foi muito crítico, não.